Olá, Luísa, muito boa tarde aos meus colegas de painel e quero começar por dizer que, de facto, as palavras da Sra. Isabel Moreira são paradigmáticas para aquilo que se está a acontecer. A Sra. Isabel Moreira falou em esmagadora maioria e é exatamente isso que está a acontecer. De facto, o Partido Socialista e esta conformação parlamentar que nós temos hoje, mas que é passageira, está a impor uma vontade sobre o Presidente da República e também sobre os portugueses. Ainda para mais quando esta lei não estava inscrita no partido que ganhou com maioria absoluta, portanto, nada versava no programa às legislativas de 2022 sobre a eutanásia no programa do Partido Socialista. E, portanto, não existe legitimidade, os partidos não têm legitimidade, o PS não tem legitimidade para poder vir aqui dizer que, não é dizer que é a vida, como diz o Sr. Presidente, é dizer que, na verdade, é a morte. E Portugal, que é um país humanista, fomos o primeiro país do mundo, ou dos primeiros a abolir a pena de morte e a abolir a escravatura, é lamentável que vamos abrir uma porta de um buraco negro em Portugal, que é a eutanásia. Ainda para mais, quando os portugueses se veem a par com os cuidados paliativos. Neste Estado, cerca de 80% dos portugueses não têm acesso a cuidados paliativos. E, portanto, isto é uma espada de Damócles que vão colocar por cima das pessoas, que vai pender sobre o sofrimento das pessoas. Ainda para mais, Luísa, que deviam existir 100 equipas de cuidados paliativos domiciliárias e só existem 26 e existem 8 distritos que não têm qualquer cuidado paliativo domiciliário. Braga, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Porto Alegre e Santarém. Não têm qualquer equipa de cuidados paliativos. Uma situação não invalida a outra, não é? Sim, Luísa, mas obviamente que não inviabiliza, do nosso ponto de vista inviabiliza, porque nós somos redundantemente e totalmente contra a pena... a eutanásia ou a pena da morte medicamente executada, como aliás são as ordens, todas as ordens profissionais. Mais uma vez, na última discussão, antes desta que foi brevíssima, na outra antes foi também breve, porque o Partido Socialista não deixou ouvir novamente as ordens, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Advogados e o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, todos eles se manifestaram contra a eutanásia. E, portanto, é de facto uma maioria esmagadora que está a tentar impor esta morte sobre os portugueses quando os mesmos não têm acesso a cuidados paliativos. Uma coisa não é mutuamente exclusiva, mas revela muito aquela que é a prioridade da governação e a prioridade do Partido Socialista. Porque a esquerda, normalmente, quando tem um problema, o que oferece é a morte. Foi assim na gravidez indesejada, é assim também agora no sofrimento indesejado. Quando eutanasiar uma pessoa não cura o sofrimento. Eutanasiar mata a pessoa. O que cura o sofrimento é cuidar, é tratar, é acompanhar, é dar saúde mental. É tudo isso. Portanto, é nutrir a pessoa. Aí é que deviam estar as prioridades do governo português, as prioridades do Partido Socialista e as prioridades de todos nós, enquanto nação e enquanto sociedade. Cuidar e não matar. Isabel Moreira, para responder a
dessa maioria não deve ser também respeitada? Também existem dois grandes partidos que votaram contra: o Chega, que é o terceiro maior partido parlamentar, e o PCP, o Partido Comunista Português. De facto, o Chega não mas tem ainda medo, assim uma minoria, daí a lei ter sido aprovada. Daí, exatamente, e ser uma minoria, confirmada mas agora são com grandes maioria partidos absoluta. portugueses e representam uma grande fatia do eleitorado nacional. Só o Partido Chega teve cerca de 400 mil votos nas legislativas. Nós não temos medo de nos comprometermos e podemos já revelar, de facto, a nossa estratégia. A mesma pergunta que a Luísa fez ao PSD, eu tenho toda a frontalidade em dizer sim, o Chega, quando chegar ao Governo de Portugal, se esta lei andar para a frente, vai reverter esta lei. Isso já foi dito no próprio Parlamento, pelo nosso Presidente André Ventura, num discurso, numa das vezes em que este assunto foi abordado, e de facto nós não temos medo nenhum de respeitar a democracia, respeitar o arco parlamentar, respeitar a conformação e as eleições, dizer tudo, fazer tudo consoante aquilo que está na nossa Constituição e respeitar a vontade soberana dos portugueses, mas dizemos ao que vimos. E de facto, para nós, esta lei é para rasgar, é para deitar no caixote de lixo, porque ela de facto não presta. É atabalhoada, a prova disso é que anda há anos e anos a revolver como se estivesse dentro de uma máquina de lavar roupa, embrulhada, vai para aqui, vai para ali e continua a não conseguir passar por todos os crivos, por todos os equilíbrios e todas as instituições por onde tem de passar, nomeadamente pelo Tribunal Constitucional. Obviamente que o PS, que é um dos principais responsáveis pela nomeação de senhores juízes para o Tribunal Constitucional, não iria aqui num programa de televisão dizer qualquer comentário mais pejorativo sobre a composição do Tribunal Constitucional, e eu também não digo, apesar do nosso partido não ter nomeado para lá nenhum senhor juiz do Tribunal Constitucional. Agora, esta lei vai de facto abrir, eu queria deixar essa ideia aqui muito marcada, vai abrir uma porta à morte executada por médicos, cujos médicos são totalmente contra. E tal como hoje existe no SNS milhares de médicos que são objetores de consciência para o aborto e senhores enfermeiros que são objetores de consciência para o aborto, também vão existir médicos que serão objetores de consciência para esta prática da morte executada por um médico, quando não existe a possibilidade de haver o suicídio, que coloca, aliás, as pessoas num tremendo sofrimento psicológico. Quer dizer, dizer uma pessoa, até mesmo para as pessoas que desejam a eutanásia e que querem a eutanásia, não podem estar contentes com esta lei que as obriga a suicidarem-se de uma forma farmacológica, ou espero eu que seja farmacológica, porque seria menos sofredora, ninguém pode estar contente com isto. Portanto, eu penso que nem os próprios promotores desta lei da eutanásia poderão estar contentes com o facto de existir uma subsidiariedade entre o suicídio e a eutanásia. Porque, de facto, quem quer ser eutanasiado não é isso também que quer, porque quem quer ser suicidado, suicida-se, não é? É um ato de liberdade. Hoje em dia toda a gente tem acesso a farmácias e a medicamentos e, portanto, também não é por aí que vamos dar a volta. E isto abre também a porta às doenças graves. Podemos considerar as deficiências de doenças graves. Vamos voltar à negritude que existiu no século XX com os regimes, tanto nos regimes nazis como nos regimes comunistas, que promoviam a eugenia, a eutanasiar deficientes ou a eutanasiar fetos já em fim de tempo de gravidez, quando são diagnosticadas. As condições para a morte medicamente assistida estão definidas na lei. As condições estão definidas, mas a prova nos outros países europeus, no Canadá e nos Estados Unidos, é que a rampa deslizante existe e, uma vez começando a ser praticada, existe uma enorme permeabilidade. Olha, para lhe dar alguns casos, em 2000, no Canadá, na Bélgica, com a aprovação da lei em 2016, 5 anos depois temos ou 7 anos depois, temos mais de 2 mil pessoas eutanasiadas e o alargamento na lei. Na Holanda, na Bélgica, no Canadá, em todos os países em que existe essa prática, é isso exatamente o que acontece. Só uma coisa, dizer